Olá pessoal, todo mundo bem? Hoje nós vamos para a nossa 17ª aula aqui na monitoria, a 7ª aula sobre as funções dos órgãos, estão quase acabando e hoje a aula é sobre o órgão baço. Bom, então entre as funções que a gente vai discutir hoje sobre do órgão baço, a gente tem que ele governa a transformação e o transporte, ele controla a ascensão do Qi, controla o sangue, controla os músculos e os 4 membros e abriga o intelecto. Vamos lá? Vamos falar de cada um dessas funções. Bom, em relação ao transporte e à transformação, essas funções elas estão diretamente relacionadas com as essências dos alimentos. Então vocês lembram, quando a gente come, o baço é que faz aquela transformação, pega a essência do alimento e transforma aquilo em Qi dos alimentos, o Guqi, lembra? Então, essa função está bem relacionada com a questão do Qi dos alimentos, com essa essência, com esses fluidos que a gente ingere, tá? Extraindo o Qi deles, né, o Qi dos alimentos, ele vai fazer com que esse Qi ascenda até os pulmões para formar o Qi torácico, né, encontra com o ar e forma o Qi torácico, e também vai ascendendo, também vai encontrar ali no coração para formar o sangue, lembra? Então, a partir do Guqi é que a gente vai ter a formação propriamente do Qi e a formação do sangue. Quando a gente tem esse transporte também do Guqi, né, do Qi dos alimentos, outros componentes também refinados também vão para outros órgãos, e aqui o baço que leva todos esses componentes, né? Então leva componentes refinados para o fígado, leva componentes para o pulmão, né, que é essa questão da transformação lá do Qi torácico, e leva para o coração para a formação do sangue, né? Então toda esse transporte, né, essa transformação se dá a partir do órgão baço, tá? Portanto, se a gente não tem um baço funcionando adequadamente, essa função de transformação do alimento, né, em Qi, ela vai estar alterada, né? E aí a gente vai ter nos pacientes uma alteração de apetite, aquela digestão que não está adequada, distensão abdominal, as fezes ficam amonecidas. Tudo isso acontece quando o baço não está funcionando adequadamente e a gente não consegue fazer essa transformação da essência dos alimentos em Guqi, tá? A separação também do fluido é nesse mesmo esquema, né? Então ele separa os alimentos e separa também os fluidos, né? Os líquidos, a transformação dos líquidos. Os líquidos ele vai separar em aquela parte utilizável e a parte inutilizável. A parte utilizável, que é aquela parte pura, também vai subir para o pulmão, então ele vai fazer o mesmo caminho em relação aos alimentos, na verdade vai estar junto ali, né? E a parte impura, ela vai para os intestinos. Lembra que na aula de intestino delgado, a gente falou um pouquinho disso, né? Depois no intestino delgado vai ter uma nova separação, tal, mas houve uma primeira separação feita ali pelo baço, né? A parte impura ele mandou para os intestinos e dali vai continuar outra sequência de separação. E a parte pura que foi para os pulmões, né, desce dos líquidos, ela vai para a pele e para aquele espaço entre a pele e os músculos, tá certo? Então, quando a função de separação, né, da parte utilizável e inutilizável dos líquidos, ela está prejudicada, a gente fica com um acúmulo de fluido, e esse acúmulo de fluido é que forma a umidade, a fleuma ou até mesmo o edema, que é bem comum quando a gente tem disfunção de baço, né? Tanto é que a umidade é o fator climático, né, do baço, e a gente tem muito esse acúmulo, a gente fala um pouco de muco, né, mas mais a umidade mesmo, a fleuma, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que toda vez que a gente identificar um paciente, por exemplo, que tem umidade, a gente sempre precisa tratar o baço, tá certo? Que isso vai ser sempre em decorrência da alteração do baço. Bom, a segunda função que a gente vai falar em relação ao baço é o controle dessa ascensão
gente tem essa separação entre parte utilizável e inutilizável, ou também chamado de puro e impuro, né, do alimento. Então, vai direcionar o Ti dos alimentos, que é a parte pura, para cima até os pulmões, e aí vai ser combinado com o ar e formar o Ti torácico, né? E a outra parte, que é a parte mais densa, que vai para o coração, e ali vai ser formado o Xue, ou Xê, né, na verdade, que é o sangue, tá? Na aula passada, né, sobre o triplo aquecedor, a gente aprendeu que o baço e o estômago, eles estão ali no aquecedor médio, certo? Então, eles são o cerne do aquecedor médio. E por esse motivo, eles que controlam toda essa direcionamento aí do Ti em todos os aquecedores. Então, o que sobe, o que desce, quem faz esse controle é o baço e o seu acoplado, que é o estômago, tema da nossa próxima aula. Bom, essa subida do Ti, né, do baço, ela é coordenada com a descida do Ti do estômago. Então, na próxima aula a gente vai ver direitinho como que isso funciona, mas assim, enquanto o Ti do baço ascende aos pulmões e ao coração, o Ti do estômago descende aos intestinos, né? Essa coordenação é essencial para o movimento adequado do Ti, que acontece durante a digestão, né? Então, de forma que o Ti puro ou Ti limpo, né, também pode ser chamado, vá para cima, e o Ti impuro ou o Ti turvo vá para baixo, direcionado pelo estômago, tá? Então, em cima, o Ti se conecta, o Ti do baço se conecta com coração e pulmões, e na descida, né, o Ti do estômago se conecta com fígado, rim e intestinos, tá certo? Ainda em relação a essa ascensão do Ti. Uma outra questão importante que é em relação a essa ascensão é a manutenção da posição dos órgãos internos. Quem faz isso, quem mantém todos os nossos órgãos internos no lugar, é justamente o Ti do baço, né? É justamente essa ascensão do Ti do baço que faz isso. Então, quando a gente tem uma deficiência de Ti do baço, essa função de elevação, né, ou de manutenção dos órgãos, ela fica enfraquecida, e aí a gente vê aqueles prolapsos ocorrerem, né, que é muito comum, inclusive prolapso de útero, de bexiga, prolapso anal. Então isso a gente pode relacionar com um mau funcionamento do baço mesmo, tá certo? E assim, embora o principal fator, né, dessa manutenção da posição dos órgãos seja a subida, né, do Ti, nessa ascensão do Ti, a questão da descida não estar funcionando direito também pode ser uma das coisas que afete isso, porque quando o Ti turvo, né, que eu falei que é aquele que o estômago vai fazer a descida, que é por natureza, ele não consegue descer, ele vai ficar parado ali em cima, impedindo que o Ti puro, que é Yang, suba. Então, na verdade, se o Ti ali do estômago não consegue descer também, ele impede que o Ti do baço suba, e aí com isso a gente também pode ter essa posição dos órgãos internos prejudicados, tá? Passando para uma outra função do órgão baço, a gente tem em relação ao controle do sangue. A gente chama de controle aqui duas coisas. Então, uma é a questão da manutenção do sangue dentro dos vasos sanguíneos, e a outra questão é esse papel, que é fundamental, na formação de sangue, né? Vai ocorrer lá no coração, mas o Ti do baço que é fundamental aí para essa formação. Então, em relação à manutenção do sangue dentro dos vasos, embora seja um papel do Ti, de forma geral, fazer isso, é principalmente o Ti do baço que faz essa contenção, tá? Que limita aí o sangue dentro dos vasos sanguíneos. Então, quando a gente tem uma deficiência do baço, né, uma deficiência dessa ascensão do Ti do baço, a gente tem um descontrole da questão do sangue dentro dos vasos, podendo causar, por exemplo, as hemorragias.
As hemorragias, elas são muito comuns, né, nesse caso, no aquecedor inferior, justamente porque não consegue ascender, né? Então, são comuns ali na bexiga, no útero, nos intestinos, tá? Que estão localizados ali no aquecedor inferior. Essa função, inclusive, de manter, né, o sangue dentro dos vasos, ela vai até muito ao encontro da questão da função de manutenção da posição dos órgãos, né, de conter, né, tudo que a gente quer sai fora do lugar, a gente pode atribuir uma disfunção do baço, né, então tudo que a gente não está naquele seu devido lugar, inclusive uma hérnia de disco, por exemplo, lógico que tem relação com outros órgãos, mas a saída do disco de fora do lugar dele, né, tem relação com o órgão baço, com a disfunção do baço também, tá? Bom, em relação a essa formação de sangue, certo? Então, que a gente tira os alimentos, sobe também, vai ao encontro do coração, né? E lá, encontrando com o ti original, lembra do ti original, que é proveniente lá dos rins? Então, esses dois tis vão encontrar lá no coração e com isso a gente vai ter a formação do sangue, tá? Do sangue energético que a gente fala, né? Sendo assim, se a gente for pegar tudo isso que a gente falou já em relação à ascensão do ti e na questão da formação do sangue, a gente tem que o baço é o órgão central na formação de ti e sangue, certo? Então, isso já remete a gente, né, na questão da prática clínica, que toda vez que a gente quiser trabalhar deficiência de ti, ou a gente quiser trabalhar deficiência de sangue, né, deficiência de Xue, é importante a gente relembrar do órgão baço, né? Claro que a gente precisa ver outros aspectos clínicos, mas lembrar que a formação desses dois componentes, né, ele se dá pela ação do baço, tá? Pela ação do bom funcionamento ali do baço, tá certo? Bom, em razão dele ser esse órgão central aí na formação do ti, pensando de forma ampla, né? Porque o Xue é uma forma densa de ti, né? A parte yin do ti, né? Esse é o motivo pelo qual o baço é chamado de raiz do ti pós-celestial, tá? Justamente porque ele está ali no centro dessa formação de toda a energia que move o nosso corpo, tá certo? Ainda em relação a esse termo, ele também é utilizado porque o Ti também faz a nutrição, suplementa o Ti original, né? Então, na verdade, ele está realmente bem central aí no papel da formação de todo o Ti do nosso corpo, tá bom? Passando aqui para uma próxima função, em relação ao controle dos músculos e dos 4 membros. Isso também tem uma relação direta com essa questão de conter, né, que o baço tem. Então, o Ti dos alimentos, ele vai nutrir todo o nosso corpo, certo? Quando o baço está forte, né, quando ele está funcionando adequadamente, esse Ti refinado, esse Ti dos alimentos, ele vai ser direcionado também para os músculos, principalmente os músculos dos 4 membros, certo? Então, quando a gente está com uma deficiência ali de Ti, o paciente, né, a pessoa pode se sentir cansada e tem aquela musculatura mais fraca. Então, não tem aquela vitalidade, aquela força física mesmo, tá? Então, a gente pode relacionar então esse papel do baço em relação aos músculos ao tônus muscular. Só para a gente diferenciar um pouquinho do papel do fígado, lembra? Sobre os músculos, né? Essa questão mais osteoarticular, né, do movimento e tal. Então, o baço faz o controle dos músculos nessa questão da tonicidade, do tanto de força que ele tem, do tão firme que ele é, tá bom? Bom, o baço, ele se abre na boca, né, e manifesta-se nos lábios. Então, ele se abre na boca porque a mastigação, né, é pela boca que a gente ingere os alimentos. E a mastigação, ele já prepara o alimento para ser transformado pelo baço, certo? Ele já faz uma pré-digestão ali, né? Vamos pensar fisiologicamente. E aí, a partir disso, depois, quando o alimento desce até o estômago, é que o baço consegue extrair a essência desses alimentos para transformá-los em Ti, né? Em Guti.
Portanto, essa relação da boca com o baço ela é íntima, né? Então, quando o Ti do baço não está legal, não está funcionando legal, a gente tem uma alteração em relação ao paladar, uma alteração em relação à mastigação, em relação ao apetite, né, podendo estar ou exacerbado ou então com falta de apetite mesmo. Isso a gente pode sempre lembrar, esses sinais, né, sintomas a gente pode lembrar do baço, tá? Agora, os lábios, né, como eu falei, eles refletem o estado que o baço está. Então, um baço funcionando adequadamente, com o Ti e o sangue do baço funcionando adequadamente, a gente tem aquele lábio rosado e úmido, certo? Quando a gente tem uma deficiência de sangue do baço, os lábios vão ficar pálidos. Quando a gente tem uma deficiência de Yin do baço, os lábios vão ficar secos. Quando a gente tem calor no baço, a gente vai ter aqueles lábios vermelhos e secos, né? Isso tudo para a gente, quando a gente for atender o paciente, é uma coisa importante para a gente analisar, né? Como é que tá essa questão do apetite, do paladar, né? E olhar para os lábios para a gente conseguir identificar ali um pouquinho dos padrões de baço daquela pessoa, padrões de terra daquela pessoa. Passando aqui para um dos últimas funções que a gente tem do baço. O baço abriga o intelecto. Então, o baço, na verdade, é considerado a residência do intelecto. Então, o intelecto mora ali no baço. O intelecto, ele é responsável por aquele raciocínio aplicado, o estudo, a concentração, a focalização, memorização, geração de ideias, né? Tudo isso a gente relaciona ao intelecto, tá? Então, quando a gente precisa tonificar, ou a gente está precisando de mais concentração no sentido de estudar, no sentido de focar, né? A gente vai sempre tentar pensar em tonificar o baço. Por outro lado, estudo demais, concentração demais, por períodos longos, né? Então, quem trabalha demais ali, precisando daquela concentração o tempo todo, estudando muito, isso tudo vai levar a uma exaustão do baço. Então, vai enfraquecer ele também, porque vai consumir demais dele, tá? O equilíbrio é tudo, né, gente? Bom, relacionando isso à questão do intelecto, né? Uma outra vertente ali do baço, não sei se vocês lembram quando a gente estudou o elemento terra, que é a questão da preocupação, lembra? Do pensamento, preocupação, que é um dos sentimentos ali do baço, né? A preocupação e a introspecção são coisas que afetam, né? São dois sentimentos que afetam demais o baço, né? Então, a preocupação e a introspecção da medicina chinesa, ela tem a mesma natureza, a mesma raiz, né? A introspecção, ela se dá quando a gente fica aquela ruminação de pensamentos, né? Então, o pensamento, ele é um sentimento do baço, mas quando a gente fica aquele demais, ruminando pensamento, pensando constantemente naquilo, naquela pessoa, naquele evento e tal, isso é considerado introspecção, né? Então, assim, quando a gente está, a introspecção e a preocupação, elas consomem demais o baço, elas usam demais o Ti do baço. E aí, com isso, o baço pode ficar enfraquecido, tá? Nesses momentos. Por outro lado, também, quando a gente está com o baço enfraquecido, né? Também pode levar à preocupação e à introspecção, certo? Então tem essa mão né, são essas duas vias, né? E só lembrar que a introspecção, assim, ela vai na mesma linha do excesso da questão do intelecto, o excesso de estudo e tal. Então, quando a gente está com muito pensamento e tal, isso consome mentalmente a gente, né? É um esforço mental excessivo, por isso que leva a deficiência de baço, tá? E aí, tanto a preocupação quanto a introspecção, elas agem da mesma forma no baço, ela bloqueia o Ti do baço. Então, a preocupação, ela vai bloquear o Ti
no aquecedor superior, e a introspecção ela vai impedir a circulação do Qi no aquecedor médio, que é o aquecedor do próprio baço mesmo. Tá? Mas os dois fazem essa questão de bloquear. Então é uma estagnação, tá? Então a gente tem que pensar daí em estagnação do Qi, tá certo? E aí pode se manifestar, por exemplo, com problemas digestivos, com aquela sensação de distensão abdominal, distensão do epigastro, tá bom? Bom, vamos lá. E aí, pra gente finalizar, a gente tem algumas correlações do elemento terra, que é o elemento do baço, certo? Então, baço e estômago, eles estão ali no elemento terra. E aí a gente faz algumas correlações desse órgão com as características desse elemento, tá bom? Então, se vocês podem lembrar, o odor, né, o cheiro do elemento terra é aquele cheiro fragrante, levemente adocicado, né? Então, vamos tentar correlacionar ao órgão, mas relacionando um pouquinho a questões clínicas, tá bom? Então, quando a gente tem esse cheiro adocicado na prática clínica, isso indica uma deficiência de baço ou então um excesso de umidade, tá bom? Qual que é a cor do elemento terra? Amarelo, lembra? Então, na prática clínica, o que a gente observa? Aquela coloração amarela, principalmente no rosto, né? Região malar, que é bem comum, isso pode indicar uma deficiência de baço. Se é aquele amarelo um pouco mais intenso, com brilho, né? Aí a gente pode sugerir um calor-umidade, né? O brilho, a oleosidade, né? Sugere esse calor com umidade.